A gente vê agora que o melhoramento genético dos rebanhos leiteiros foi uma das novidades anunciadas pelo governo federal no Plano Safra da Agricultura Familiar 2025-2026, divulgado essa semana. O programa de transferência de embriões prevê uma linha de crédito do PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, para o uso dessa tecnologia nas pequenas propriedades produtoras de leite aqui do país. Bom, sobre essa novidade, eu converso agora ao vivo com o pesquisador da Embrapa Gado de Leite e PhD em Melhoramento Genético Animal, Cláudio Costa. O Cláudio está com a gente, conectado. Seja bem-vindo, primeiramente. Um bom dia para você, Cláudio. Tudo bem? Olá, Felipe. Um bom dia para vocês todos também. Felizmente, tudo em ordem. Prazer estar com vocês, cumprimentando desde já os nossos ouvintes. Com certeza, é uma satisfação para a gente também recebê-lo por aqui, viu? Bom, Cláudio, primeiro eu quero saber de você a sua avaliação em relação a essa medida, uma avaliação geral mesmo. Qual o potencial que ela tem, de fato, para melhorar a vida do produtor de leite, do pequeno produtor, aqui a partir dessa nova ferramenta? Olha, a agricultura familiar, e particularmente os produtores de leite, representam um grande contingente dentro da cadeia produtiva do leite nacional, de forma que políticas públicas dessa natureza e com essa caracterização são muito importantes, e essa em particular traz um componente tecnológico que pode impactar os produtores no sentido de melhorar a sua eficiência produtiva e todo o contexto da eficiência dos rebanhos com relação ao aumento da produtividade. Pois, a gente fala aqui sobre animais puros de origem e, de fato, animais puros de origem, né, os POs, para a produção de leite, eles de fato resultam em ganhos para o produtor? Para quem está em casa e não está familiarizado, o que significaria, o que significa, num efeito prático, melhorar geneticamente o rebanho, tornar o rebanho aí com animais puros de origem? Olha, dependendo do nível de técnico do produtor, que é preciso avaliar as suas condições para ele receber esse processo tecnológico. Essa portaria e a iniciativa do programa tem uma característica muito importante, que para processar a transferência é preciso um projeto técnico. E no âmbito desse projeto é que vai ser definido o tipo de animal mais adequado para o perfil do produtor. Eu queria aqui ressaltar que, nas condições de produção comercial, com orientação para a produção de leite, animais cruzados ou animais geolando ou guzolando ou até gersolando são mais indicados em função da sua maior rusticidade, da sua maior prolificidade dentro das condições de produção mais simples. Você estava falando aí, eu fiquei imaginando então, para ter um efeito prático, satisfatório, imagino, essa medida precisa vir alinhada com outras medidas então, não é isso? Sanidade, assistência técnica, inseminação, ela por si só, ela fica prejudicada, então ela precisa vir no escopo aí de outras medidas para o produtor conseguir colocar em prática, né? Perfeitamente, Felipe. Eu vejo como grande ganho dessa portaria, inclusive o MDA existe uma cartilha que precisa de ser mais divulgada e informada aos produtores, e a questão é que o grande ganho desse processo como um todo o fomento ao associativismo, é o fomento à assistência técnica e, muito particularmente, a necessidade de ter um projeto técnico. Esse projeto técnico, com certeza, deverá caracterizar níveis sanitários, nível de manejo da alimentação, produção de alimentos, ou seja, a suficiência da gestão do rebanho com o seu potencial genético a ser melhorado, conforme se espera pelo processo da transferência de embrião. De forma que tem um pacote tecnológico que é importantíssimo para promover o desenvolvimento técnico-econômico dos produtores familiares no âmbito desse programa. Por curiosidade mesmo, como funciona o processo na prática para um animal, ou para um rebanho, na verdade, se tornar um rebanho aí com animais puros de origem? É um processo que é longo, ou a partir da primeira inseminação, o animal que vem a nascer, ele já vem aí com o melhoramento, já pode se considerar puro? Enfim, como é que funciona para esse processo na prática? Assim, é um processo demorado ou é um processo rápido? Com referência à transferência de embrião,
Nós estamos falando em uma reposição gradativa dos animais atualmente no rebanho, ou seja, nós estamos falando de uma substituição do rebanho por animais geneticamente, potencialmente melhores do que aqueles que estão lá. Agora, o processo da transferência de embrião não necessariamente precisa de ver com embriões de animais puros. Como eu havia dito e eu reforço, o perfil do produtor, a sua estrutura de produção é que vai definir o tipo de animal, o tipo de embrião que ele deverá receber. Se é um embrião de um animal puro de origem, ou seja, de qualquer raça leiteira, no caso particular, ou de animais oriundos de cruzamento. Agora, o processo enseja uma tecnificação, um preparo a nível do produtor de animais das receptoras, conforme é o termo técnico, que irão receber os embriões. E é um processo que acelera, assim, o contexto da melhoria genética do rebanho, porque nesse contexto dos embriões, efetivamente, já são de origem de animais geneticamente melhorados e portanto, com potencial de acrescentar maior produtividade a nível de rebanho, observadas as condições zootécnicas, né? Bom, então, de fato, eles têm um rebanho melhorado geneticamente, ele tem esse potencial para melhorar a renda do produtor, né? A partir do momento que ele aumenta a produtividade do leite, enfim, dos produtos. Agora, então, só para a gente amarrar aqui a nossa conversa, o produtor que está nos assistindo, que não sabia dessa novidade, que tem interesse, de repente, em buscar, que dica que você dá? Primeiro, o que deve ser feito é se capacitar, se informar, buscar as cartilhas, se informar bem antes de tomar qualquer passo, né, em busca de um crédito nesse sentido, não é mesmo? Perfeito, Felipe. A informação é fundamental para ele verificar a viabilidade e a estratégia e as condições do acesso a essa oportunidade do programa de transferência de embriões. Eu chamo a atenção de uma coisa muito particular, a cartilha. O Ministério do Desenvolvimento Agrário lançou uma cartilha de transferência de embrião, de forma que a primeira coisa é importante que o produtor tenha acesso a essa cartilha. Segundo, que ele peça mais informações à sua cooperativa, porque o programa também enfatiza a questão do associativismo. E terceiro, que ele, via cooperativa ou via assistência técnica, se ele já dispõe, estruture a elaboração de um projeto, porque é através do projeto que ele vai viabilizar todo o contexto de acesso aos embriões de melhor qualidade e vai ter garantia do retorno ao investimento que ele pretende para fazer com a melhoria genética do seu rebanho e, consequentemente, maior potencial econômico pela rentabilidade e pela sustentabilidade do processo produtivo. Muito bem, olha, eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente aqui, um ótimo fim de semana para você e vamos voltar a conversar numa nova oportunidade, o canal está sempre aberto para esse diálogo, viu? Muito obrigado a você, Felipe. Eu agradeço a Embrapa. Continuamos à disposição naquilo que tiver ao nosso alcance, sempre com a perspectiva de fundamentar informações e o processo tecnológico junto à cadeia produtiva do leite.